Olá, boa noite. Ele é considerado pela crítica especializada como um dos melhores autores brasileiros de contos na atualidade. Com sua mais recente obra, intitulada Enquanto Água, este escritor gaúcho foi agraciado com o prêmio Moacir Scliar 2013. A publicação reúne 18 contos que têm a água como tema ou pretexto e é o quarto livro de contos do autor. Os anteriores são Se Choverem Pássaros, Dentro do Olho Dentro e Como se Moesse Ferro. Ele também é autor de A Parede no Escuro, seu único romance que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura. Estamos falando do escritor Altair Martins, nosso convidado no Frente a Frente desta semana. Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já venceu por 2 vezes os prêmios Guimarães Rosa e Açorianos, entre outros. Martins tem textos publicados em Portugal, Itália, França e Estados Unidos. E no ano passado foi finalista do Prêmio Jabuti com o livro Enquanto Água. E para entrevistá-lo, contamos com a presença hoje dos jornalistas convidados. Carlos Moreira, repórter do segundo caderno do Jornal Zero Hora. Ricardo Gruner, repórter do Jornal do Comércio. E Luiz Gonzaga Lopes, repórter do jornal Correio do Povo. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e também aos domingos somente pela TVE. Boa noite, Altair. Boa noite. E antes de a gente falar sobre Enquanto Água, né, e outros assuntos, gostaria de saber, esse interesse e esse gosto pela literatura foi despertado em sala de aula? Muito em sala de aula e muito por culpa de vocês também, da imprensa gaúcha, que dá um espaço para a literatura. Um espaço grande, né, considerando o tamanho da nossa imprensa também, né, e até a desproporção do nosso estado, se a gente for pensar em relação aos outros, a literatura aqui realmente é muito valorizada. E me dá muito gosto dizer assim que instituições públicas me levaram à literatura, né, desde a escola, bibliotecas públicas, o trabalho do Instituto Estadual do Livro, né, que, sobretudo, acho que sob o comando do Assis Brasil, publicava aqueles cadernos de autores gaúchos. Tudo isso me levou à literatura. Eu vim de uma casa que não tinha livros, né? E ainda na adolescência começou a escrever, ler? Na adolescência a interferência do teatro foi muito grande. A interferência, né, eu trabalhei como ator no teatro, mas também produzia alguma coisa, escrevia. E ali eu acho que foram os primeiros escritos, assim. Desde o período de escola, ensino médio, na época segundo grau, como a gente chamava, né, eu direcionei para essa ideia da escrita. E aí decidi qual curso, entre jornalismo, letras. Acabei optando pela letras, né? Me sentia mais confortável sabendo que eu ia ter que trabalhar em alguma coisa enquanto escrevia. E achei que me sentiria mais tranquilo dando aula. Acabei acertando. Pois eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação ensino, pesquisa e produção literária. Como o fato de tu seres um estudioso da palavra altera a tua produção, se facilita, prejudica? Como é que tu lidas com isso? Bom, adoro estar nessa confusão, né, na verdade, entre as atividades aí. Sinto apenas que o escritor sempre é o prejudicado na minha situação, né? Eu sou, digo assim, 95% das vezes outra coisa em vez de escritor, né? Embora eu esteja escrevendo constantemente. Até posso dar um testemunho aqui agora, que eu tenho certeza que eu tenho no bolso, algum escrito. Por exemplo, aqui, ó, a minha escrita é assim, eu escrevo em papeizinhos, vou anotando diariamente. A sala de aula é um laboratório muito forte. A sala de aula ela me devolve muito do português vivo, né? Através dos alunos, Na verdade, a sala de aula ela é um litificador, né, das coisas que acontecem também. Um litificador, eu digo assim, muito sincero, porque não tem mediação entre os alunos, o que eles falam, o que chega ao ouvido do professor. E o estudo da palavra, na verdade, eu não consigo ficar sem estudar, eu sempre fui um curioso. Eu não tive, como eu disse, numa casa, elementos relativos a isso, e tudo que eu estudei eu fui atrás da palavra, né? Recordo quando eu passei em letras, eu me lembro que eu tinha de uma inocência total, eu achava que eu tinha que dominar um pouco mais da língua. E eu fiz um intensivo sozinho, estudando português em casa. Então eu sempre tive essa tensão muito grande com a linguagem, com a palavra. Eu sou fruto do estudo, assim, eu sempre digo, né? De onde eu saí, eu não teria por que ser escritor, não tinha sentido isso, né? E através do estudo, dessa curiosidade quanto à palavra, eu acabei, né, optando pelas letras, estudos de pós-graduação, e não posso parar de estudar. E por falar em curiosidade, nesse papel que está no seu bolso, a gente pode
pelo menos saber uma frase ou que conteúdo contém agora? Olha, Já que mostrou Já tirou uma do roda bolso, de né? jornalistas, Agora né? Inédito. Eu acho que é de um futuro romance aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Primeira Não, tu mão. estás- Ó, isso aqui é outra coisa. É outro. Não, mas é outra coisa, mas não a ver com literatura. Aqui, inclusive, tinha um horário Ótimo. do nosso trabalho aqui. De repente, uma frase para os nossos telespectadores. Um pequeno diálogo aqui, que são de dois personagens de um futuro romance, já tem uma ideia mais ou menos bolada, né? E um deles é um personagem que tem algum problema, tô achando que ele é esquizofrênico, e ele fala assim, eu tenho medo do bebê Johnson. E o outro irmão pergunta, por quê? É só um bebê. Ele me persegue, mas ele não faz nada, ele não fala comigo. É um bebê que não chora, ele não tem assaduras. Mas não é só isso, parece que ele tem saúde demais, é um bebê de propaganda. Sei disso, vejo bastante propaganda, mas não conheço ninguém assim, com tanta saúde. Me surgiu aquela, né, eu lembrei da minha mãe que falava o bebê Johnson, e aí o meu personagem parece que ele tem medo do bebê Johnson, ele é meio assombrado por esse bebê Johnson, magnífico, né, sem assaduras, com saúde demais, como ele diz aqui. É um diálogo que me surgiu hoje, assim, né, pensando já nesses dois personagens, estou na construção desses dois personagens, e me veio essa ideia. Mas isso aí é do material para o romance, não o que tu está escrevendo agora, e sim um outro romance futuro, ou esse material já é desse romance que tu inclusive antecipaste um... Não. O Terra Avulsa, que é esse romance que deve sair em setembro, para mim está fechado. Esse já está encerrado. Só que isso é um processo já de uma ideia nova, que vai ser um romance. Pela primeira vez me veio a ideia completa, assim. Eu já estou com uma ideia no romance e estou naquela fase gostosa, assim, de coletar material. Peraí, eu achei interessante essa ideia. Os outros livros, eles não tinham essa... quando vieram as ideias dos outros livros, elas não vieram com essa característica já de montagem, tipo, isso seria um romance. O próprio A Parede no Escuro não surgiu como um romance, então... A Parede no Escuro, na verdade, eu queria escrever um romance, nasceu de uma intenção, vamos pensar assim, meio Roland Barthes, eu quero escrever um romance, nasceu de uma intenção, só não sabia como funcionaria, né? E chegou ao ponto que eu não sabia se aquilo realmente tinha a dimensão de um romance. E o Terra Avulsa, eu não sabia onde ia dar. Terra Avulsa foi um livro que eu fui descobrindo conforme ele foi acontecendo. E essa minha nova ideia agora, né, que eu estou pensando, 2 domingos atrás, eu acho que me veio a ideia completa. Assim. Ela tem um ciclo muito claro, sei que é um romance, sei os limites, sei onde começa, sei onde termina, inclusive. E eu estou na dúvida só da construção desses dois personagens, são 2 irmãos, que eu acho que vão ser 2 Brasis aí, um Brasil tecnológico que não funciona e um Brasil que conversa com os cavalos, que é esse irmão com problemas... Eu acho que ele é esquizofrênico, estou descobrindo ainda, preciso consultar minha amiga Cíntia Verri para saber se ele é esquizofrênico ou não. Mas são 2 Brasis que não se enquadram bem e que farão uma viagem. Altair, tem 2 frases que em outras entrevistas já disseste que para mim são bastante basilares, assim, para... Uma, primeiro, é que o escritor teria que ser uma figura de intervenção, ele não pode ser passivo diante de tudo o que acontece. E a segunda também, do sabotar a realidade, trabalhar ela até, enfim, um ponto. Queria que tu comentasse essas 2 afirmações, porque eu acho que algumas questões, nós em outras vezes já falamos sobre a questão da teoria da literatura ou se aplicar mais ao dia a dia. Te pergunto isso, a intervenção do escritor, trabalhar a realidade de uma forma, enfim, ver o que pode interferir na realidade, não ser um escritor passivo, fazendo romancezinhos açucarados do século XIX. Eu acho que pegou assim, aquilo que eu penso como base, né? Às vezes a gente fala algumas coisas, depois o processo, né, pessoal acaba mostrando que ela é uma bobagem, a gente passa por cima. Eu acho que a própria identidade de uma pessoa ela é muito transitória, né? Mas são coisas que eu ainda guardo comigo, assim, são valores que eu acho que desde que a primeira coisa que eu escrevi eu tinha isso como ideia. Às vezes a gente aí recebe uma porrada daqui, outra dali, dizendo, quer se achar demais e tal. Não, acho que todo escritor é uma pessoa que pertence a esse mundo, uma pessoa normal, mas que tem suas convicções. E a minha é que o escritor não pode ficar passivo diante de uma pretensão de realidade, né? Ainda mais hoje, que a gente vive tanta era de simulacro, de falsos símbolos, de falsas informações, eu acho que o escritor... Qual é a função da literatura que restou, na minha opinião, é sabotar a realidade. Eu até digo assim, que o escritor ele tem uma... se ele tem desvantagens frente, por exemplo, ao jornalista, ele tem uma pequena vantagem, que é poder ser falcatrua, como eu digo assim, né? Ele pode ser basilador de uma contraestrutura de realidade, né?
Eu acho que esse é um direito que o escritor, quase um dever do escritor, de desconstruir alguma realidade. E por isso que eu acredito nessa ideia de intervenção, né? Eu adoro usar propaganda, usar a indústria, né? Os objetos, eu tenho paixão por objetos, por essa indústria que constrói uma realidade, seja ela uma realidade material, física, seja ela uma realidade metafísica, através de informação. Eu acredito que o escritor tem que intervir. No conto, eu acredito que o conto é um pouco mais poético, né? É um pouco mais, parece que o conto ele sublima um pouco mais. Agora, eu tenho certeza que o meu segundo romance e essa ideia que eu tenho para um terceiro romance, todos eles estão falando de Brasil também. Eu sei que eu estou falando do meu bairro, da minha rua, minha cidade, estão falando de Brasil. Talvez eu não consiga atingir aquele limite que seria o supremo, né? Falar da humanidade. Talvez seja muito novo para isso, mas eu tento interpretar o Brasil. Eu tento, de alguma maneira, dizer as ideias que eu tenho de Brasil. E essa contra-realidade que tu disse que o escritor deve apresentar, no teu caso, é a linguagem, por exemplo, porque à medida em que tu fala de Brasil, ou tu fala dessas coisas que tu acha que deve falar, tu também não estrutura a tua prosa como uma narrativa mais tradicional. Ela é, principalmente teus contos, são numa linguagem que por vezes se aproxima da poesia, por vezes se apropria de determinados efeitos e por vezes parece ela própria um objeto manufaturado, assim. Eu acho que a linguagem já é um efeito, assim, né? Porque cada escritor vai ter sua alternativa, né? Eu digo que a minha alternativa, eu tento negar a tal da linguagem que se diz normal, né? Eu escuto de alguns colegas dizer assim, eu escrevo num português empobrecido, tentando representar a linguagem usual. É que eu acho que a linguagem usual já é uma construção também, né? Eu sempre acho que por trás tem sempre uma construção, tudo é construção, eu não acredito nessa inocência, né? Não acredito que rede social é algo inocente, é uma conquista da humanidade, né? É uma construção, ela tem nome, inclusive, tem marca, tem alguém que ganha por trás. Eu acredito que não restou mais natureza, né? Tudo é uma construção. E a linguagem também ela deve ser um objeto de construção, e nesse caso, de reação contra, né? A linguagem tem que ser desafiadora. Eu acho que o que restou à literatura é ter 2.000 leitores, 1.000 leitores, mas ser desafiador. Eu confio muito nessa ideia do desafio. Muita gente interpreta como, o escritor quer aparecer. Não, o escritor ele quer construir uma linguagem própria e de alguma maneira que reaja contra a tal da normalidade, né? E com certeza, Carlos, o caminho da linguagem é uma resposta, talvez, a essa pretensa normalidade, né? E dentro dessa questão da linguagem, quais são os ingredientes, se é que a gente pode falar assim, que destacarias nesse livro que foi premiado e ganhou o prêmio Moacir Scler 2013, o Enquanto Água, assim, o que o tornou diferente dos outros ou o que o levou à premiação na sua avaliação? Bom, primeiro eu fiquei feliz com a avaliação do Carlos André Moreira, eu acho que foi na Feira do Livro, quando o Carlos disse que havia uma pequena mudança, né, um pequeno degrau ali, eu interpretei assim, que eu havia subido um pequeno degrau. A gente vive com a linguagem e a gente também tem o carnaval da linguagem, também tem o desvario da linguagem, né? Como escritor jovem, a gente delira um pouco demais e eu acho que no Enquanto Água eu dei um passo um pouco mais equilibrado. Eu consegui reter um pouco, né, toda aquela verborragia, vamos dizer assim, e eu consegui controlar essa linguagem. Eu achei que, para mim, o que me satisfez nesse livro foi esse equilíbrio, se é que é possível para quem gosta de experimentar na linguagem. Mas eu senti, né, como escritor, um passo de maturidade. Havia encontrado um texto mais maduro, havia respeitado mais aquilo que o conto quer dizer. Esse foi o passo que eu consegui perceber. E outra, assim, uma coisa que me agrada muito é perseguir algo, né? Vou escrever um livro sobre água, vou perseguir algo. Eu sou muito engenheiro nesse sentido, assim, né? Se me dão, escreve sobre esse copo aqui, eu vou perseguir esse copo. Eu acho que no Enquanto Água eu consegui perseguir uma temática. Talvez isso tenha domado, né, a linguagem chucra, e tenha me satisfeito por isso, né? Talvez a perseguição de um objetivo tenha me tornado um pouco mais, entre aspas, né, retido. Então foi o que me agradou no Enquanto Água. Pegando essa questão da linguagem, tem um conto no Enquanto Água, que é o Dois Afogados, que tu utiliza sinais de trânsito, coloca graficamente sinais de trânsito nas partes do livro. Nesses casos, vem em primeira forma o conteúdo, vem tudo junto? Como é que funciona assim, no teu processo de criação? Bom, desse conto aí, na verdade, quando eu pensava no título, eu percebi que as placas de trânsito tinham que aparecer. Eu tinha uma grande dúvida sobre título, né? O primeiro título banal que viria nesse conto, né, Dois Afogados, era Sinais, e aquela coisa toda. Eu percebi que as placas tinham que aparecer. Eu acho que no novo livro Terra Avulsa, ele é todo assim. Terra Avulsa é um livro que aponta as coisas. Eu acho muito legal essa coisa assim do Terra Avulsa, o livro esse que virá, né? Que é um livro que aponta com o dedo.
E eu percebi de onde é que veio isso de apontar com o dedo, de dizer, era um copo d'água assim, e poder mostrar o copo d'água, poder mostrar a imanência da coisa. No Terra Avulsa são fotografias que aparecem, né, o tradutor recebe umas fotografias e é meio que um desafio para ele ter que escrever sobre aquilo. E ele mostra as fotos. Todos os objetos que ele cita, ele mostra as fotos, à exceção de um, que ele diz que é um objeto que não se deixou fotografar. Tem uma influência do Sebald aí, por exemplo? Sabe que eu fiquei pensando de onde veio isso? E por incrível que pareça, às vezes a gente vai pegar umas... A minha geração foi uma geração de televisão, né? Num outro conto que repete, eu percebi que era uma influência de um desenho do Tom e Jerry. Incrível. É um conto que eu não recordo agora. Recordo sim, é um conto que repito assim, cobras e ratos, cobras e ratos, cobras e ratos. E eu vi que veio no desenho animado. Agora, essa influência do assim, de apontar, isso é Pequeno Príncipe. O começo do Pequeno Príncipe. Talvez tenha me marcado tão fortemente lá no meu começo de leitor. O início do Pequeno Príncipe ele fala, era uma cobra assim. Mas tu mostra fotografias, né? Porque o Kurt Vonnegut também tem uns livros em que aparecem uns desenhos que... O Café da Manhã dos Campeões, por exemplo, é um em que tem ele descreve uma coisa, façamos um desenho para você ver, que eu acho que é também isso que tu está falando. Tu usa fotos mesmo. Uso fotos. Eu lembro muito do Leclésio, no africano, que ele faz um jogo assim, né? Só que o Leclésio eu li depois. Aí só me deu confirmação de que é um recurso interessante, né? Mostrar. Eu lembro também do Francisco Dantas, Coivara da Memória. Coivara da Memória, sim. Tem uma paineira. Acho que foi o primeiro livro que eu vi assim de literatura adulta que tinha uma foto que ela se dizia, né? Uma paineira. Ele disse, eu precisava estar perto dessa paineira, ele mostra uma foto de paineira. Eu acho que é um recurso muito, muito bonito. Hoje que o livro está precisando tanto reagir, né, às outras mídias, né, tão visuais, eu acho que às vezes usar a linguagem visual ela dá um recurso, né, forte também. Me agrada esse tipo de coisa. Desculpa, falando em contos, no Núcleo das Estrelas, eu acho assim um conto distinto dentro do livro enfim, pela forma como tu trata o narrador e também pela a relação com a água, com um efeito dilúvio, com um doutor em semiótica. E aí eu já te faço a pergunta, tu é um dos caras aqui do Rio Grande do Sul que eu vejo fazendo muito bem a transição entre o que é acadêmico e o que é público. Então, não sei se ali, quando tu estava fazendo o conto, chegou a ver um pouco desse tipo de coisa que tu faz muito bem, que é essa... Esse conto ele tem uma dívida total assim com sala de aula, né? O meu trabalho como professor e também meu trabalho, eu vou chamar assim, como estudante, né? Porque é um conto que, na verdade, mostra esse vício que a gente tem também, primeiro o narrador. Eu acho uma coisa esquisita quando tem que escrever um trabalho e botar o narrador. Quando é narrado em primeira pessoa, o narrador. E eu disse assim, bom, mas é tão divertido falar o narrador, quer dizer, passar a bola para outro, né? Nesse caso, eu faço a transição do narrador que está narrando e perde o poder narrativo, né? Se torna um objeto também. Um objeto que transita como qualquer outro objeto do conhecimento humano ali, como todas as teorias, né, transitam. Na verdade, o conto é plasmático, né? Eu acho que esse é o termo. O livro não é todo de água, ele é de fluidez. E um dia conversando com professores de física, dois discutindo sobre plasma. Eu achei interessante essa coisa do plasma, que é uma maneira de liquefazer tudo, né? Eu acho que isso traduzia um pouco a nossa era, né? Pegando um pouco assim de Bauman, um pouco de liquidez. Eu acho que traduzia um pouco essa era de as coisas perderem os limites, ser atravessado para o conhecimento. Se o conhecimento não é teu, ele acaba se diluindo também. Eu quis escrever um conto nessa linha, mas é evidente que ele tem uma ironia muito forte, as citações, né? O tempo todo citações. Apud aparece no fim. Sim. Então essa brincadeira das citações, né? O próprio inferno, o diabo das citações, né? Do Compagnon aparece aí, essa coisa do citar o tempo todo como uma espécie de floresta de símbolos que a gente acaba tendo hoje. O discurso vira montagem. Tu monta o discurso de outro para que aquilo seja o teu discurso. Eu acho que tem esse barato assim no conto, eu gostei de brincar com isso. É um dos contos que mais me diverte até hoje assim do livro e que me divertiu escrever. Porque era exatamente assim, uma espécie de vômito, né, daquilo que a gente tanto recebe, tanto discurso pelo discurso pelo discurso. A gente vive muito isso, que é a perda da natureza que eu tanto falo, né? É muito difícil hoje a gente encontrar algo que a gente possa olhar com um olhar natural. Eu digo olhar com a imanência, olhar para um copo e saber, tentar entender ele como natureza. A gente olha para um copo e, na verdade, existe uma série de discursos sobre isso aqui. Sobre o vidro, sobre a água. A gente é poluído, né? Atravessado o tempo todo. É muito difícil olhar para uma paisagem e ter ela mesma.
Eu acho que isso vai ficar impossível, né? Talvez esse seja o verdadeiro fim da natureza, preconizado por alguns teóricos, né? Essa natureza de olhar para algo naturalmente. E esse conto tem disso, né? Dessa ser invadido pelos outros, um discurso que atravessa, as próprias naturezas humanas são atravessadas por outras. Me agrada muito esse conto ainda, eu ainda acho um conto, para mim, intrigante, ele ainda me intriga como leitor, e eu acho isso maravilhoso, quando o escritor se intriga como leitor ainda pelo que escreve, talvez seja o ideal que a gente tenha a buscar, né? É o que eu sinto por esse conto, como eu não sinto por nada que eu escrevi. No processo de criação do Enquanto Água, levou quanto tempo e tem uma forma que costuma adotar, um momento de isolamento, deixa o texto respirar e retoma? Cada texto é um texto, enfim. O Enquanto Água nasceu no período que eu dava aula no Unicinos, como curso de formação de escritores, e, na verdade, era um tempo que eu estava escrevendo A Parede no Escuro, concluindo A Parede no Escuro. O Carpinejar me ligou, me lembro, eu quero ter aula de conto. Eu falei para ele, mas eu estava tão desiludido com o conto, eu adoro conto, mas estava desiludido com o que eu escrevia. E eu falei para ele, mas eu meio que tô fora do conto, assim. Ele, que tá fora do conto nada? Te prepara e tu vai ser o cara que vai dar cadeira de contos. E eu falei, mas eu nem dou oficina de conto. Eu falei para ele, não, mas é por isso mesmo, eu quero que tu elabore uma cadeira de contos. Daí eu me reuni algumas vezes, gostei da ideia, só que eu pensei, era um semestre inteiro, e é um projeto para que os alunos que pudessem concluir o curso, eles poderiam concluir em qualquer gênero, eles tinham que apresentar um trabalho. E a ideia era como orientar os alunos em apresentar um trabalho, como fechar um livro de contos. Eu quis quebrar aquela ideia de que a gente reúne contos esparsos, né? E eu me lembro que eu montei o meu trabalho com uma oficina própria, ou seja, eu mostrei para eles o meu projeto de escrita de um livro. Eu me lembro que eu tinha 2 contos sobre água. E eu disse, por que não escrever um livro sobre esse tema que me encanta tanto, que é a água, essa fluidez? E eu apresentei para os alunos aquilo, olha, eu tenho um projeto assim. Ainda não sei como vai ser o caminho, mas eu quero fazer um projeto de um livro de contos. Não são contos que eu vou reunir soltos. E comecei a trabalhar. Naquele semestre eu também estava escrevendo. E era muito legal, às vezes, eles apresentavam os contos deles, eu apresentava o meu, discutíamos juntos. Por isso que ao final do Enquanto Água eu homenageei todos os alunos que participaram da leitura, da maior parte do livro, né? O Núcleo das Estrelas é um conto que não é daquela época, é um conto posterior. Acabei reunindo, o Carpinejar até disse assim, a melhor coisa que aconteceu no curso de formação de escritores foi o teu livro. Ele disse, até agora foi teu livro, o maior fruto que saiu, porque eu escrevi durante aquele período do curso, né? Então foi bem projetado, assim, eu digo que foi um livro arquitetado, né? As sessões foram pensadas também, né? Eu percebi que havia grupos de contos que se enquadravam aqui e ali. O Núcleo das Estrelas foi um conto que surgiu depois, e é o balizador do livro todo, né? Eu digo que a leitura do Núcleo das Estrelas é a leitura do livro. Ele meio que dá as chaves de leitura do livro. E ele foi sendo organizado. Eu acho muito legal pensar que a gente pode ter uma empresa, vamos dizer assim, artística, né? Que é pensar uma obra. E há um ritual no momento da escrita? Não, esses papeizinhos aqui provam isso, né? Assim, eu demoro muito a surgir a ideia. Eu sempre escrevo depois que a ideia está pronta na cabeça. Eu não escrevo nada assim sem que a ideia esteja pelo menos um caminho, mesmo que depois a escrita, a prática mesmo, desvirtue esse caminho, né? Eu escrevo à mão, eu costumo pegar um caderno e deixar pelo menos eu falo de um canguru no caderno, né? Desde que eu tive um caderno que tinha uma espécie de bolsa de papel ali na frente, que podia encaixar esses escritos avulsos, nunca mais encontrei caderno assim, eu colo um envelope ali, corto no meio envelope, colo o envelope e ali vou enfiando esses avulsos, né? E escrevo à mão, vou anotando. Às vezes surge um diálogo assim que tu não sabe de onde é ainda, onde encaixar aquilo. Mas eu não desperdiço, qualquer coisa que eu escrevo eu vou encaixando. Precisa ter, vamos dizer, a planta baixa, né, desse edifício, seja ele conto, uma casa conto, um edifício, romance, eu tenho que ter a planta baixa do que eu vou escrever. Tem um momento atual agora dos edifícios, então. Começaram um em setembro e tem outro em mente. Na verdade, sim, eu usei eu acho que eu me desintoxico antes. É incrível isso. Porque depois que eu escrevi A Parede no Escuro, eu comecei a escrever os contos. E foi muito bom, porque talvez eu tivesse repetido. A Parede no Escuro teve uma coisa que pediu uma repetição. Os narradores se cruzavam. A questão das linguagens diferentes se cruzavam. Eu recebi umas críticas da Argentina e da Espanha. Ele saiu na Argentina e na Espanha, né? E que dão conta disso, né? O quanto nas outras literaturas a pluralidade de vozes não é tão comum. Olha, o melhor texto que eu li sobre a literatura atual brasileira foi sobre um escritor chamado Juliano Oscar Ortiz,
que lê muito da literatura brasileira. Eu não sei se ele lê em português, eu não tive acesso a esse... É um escritor e que também é muito leitor. E o que mais impressiona a ele sobre a literatura brasileira é a pluralidade. Seja ela de autores diferentes, né? A gente tem uma pluralidade muito grande, a gente chegou a um ponto que a gente esfarelou tudo, né? A gente tem literaturas localizadas. Estranho que o processo histórico deveria ser o de pasteurização, né? Todo mundo fica igual. É um processo que é muito comum até. A gente nota o cinema perdendo características individuais, claro, sempre com cineastas resistentes, né? Mas o processo de pasteurização é meio que geral. Ele vai acontecer na cultura. Ele já aconteceu no jornalismo, né? Eu noto às vezes notícias muito parecidas, provavelmente de agência de notícias, a gente nota isso quando tu olha notícias sobre ti mesmo. E tu nota como ela pasteurizou. Às vezes o mesmo erro está na mesma matéria em várias outras. Talvez alguém tenha começado errado e aquilo pasteurizou. Né? Por exemplo, dizer que eu sou cronista, nunca escrevi crônica na vida, aquilo pasteuriza. Era incrível. Que eu sou professor universitário, nunca fui professor universitário na vida, e eu notei que aquilo se repetiu. E esse Juliano, o Juliano, né, no caso, o Juliano, ele escreveu que o incrível que ele viu no Brasil é que os autores, embora possam ter temáticas parecidas, o Brasil tem essa grande capacidade de ser plural. E A Parede no Escuro ele notou que era um pouco o retrato disso, né? Dentro de um mesmo livro havia pluralidade linguística. E meu medo era repetir isso. Se eu tenho um projeto como escritor, eu quero ser o escritor que, bom, tu diga assim, Walter, é isso aqui, que no próximo eu posso te surpreender. Tu falou sobre os teus livros, tá? Mais uma questão, em seguida a gente vai pro intervalo. Pois não, vai lá. Pois é, não, eu ia te fazer uma última pergunta, então, agora antes do intervalo, que é, os teus últimos 2 livros, tu considera que eles tenham sido uma espécie de dinamite com um pavio mais comprido, que teve um efeito de explosão muito mais além do que no início? Por exemplo, tu lança A Parede no Escuro, passa um período ali, aí tu ganha o prêmio e o A Parede no Escuro ganha uma vida, tipo, sei lá, 6 meses depois de ele já ter sido lançado. Acho que Enquanto Água, agora, com o prêmio, ocorre um pouco algo parecido. 2 anos depois do lançamento, ele está de novo em discussão. Mas a discussão é entre nós, né? Eu sempre digo assim, existe um universo, uma bolha literária, que somos nós, os leitores, somos poucos. O pessoal diz que eu reclamo demais, mas assim, a gente às vezes espera uma dimensão um pouco maior do leitor comum. Eu conversei contigo sobre isso, até o Carlos André tem uma ideia de que não adianta. Há um tipo de literatura que vai ficar restrita a esse universo, né? Mas o que eu queria responder, e na verdade a tua pergunta não é essa, né? Eu quero responder a tua pergunta mesmo. Eu acho que a editora tem um papel fundamental também. Né? Eu lancei aqui por um corajoso, meus primeiros livros, o Valmor Santos. Eu não consigo enxergar aqueles livros mais. Eu tenho uma angústia ao falar disso, muito grande. Que a angústia, assim, eu estou traindo as pessoas que confiaram em mim, que me leram. Eu não sei, eu acho que eu entrei numa outra fase mesmo. Talvez aquela pessoa mais ingênua, mais deslumbrada com a palavra, tenha cedido lugar a uma pessoa que, tendo recebido uma porrada daqui, outra dali, tendo aprendido um pouco, eu não fiz oficina, aprendi minha oficina assim, né? Recebendo uma resenha, uma crítica, conversa, talvez eu tenha me moldado na Parede no Escuro. A Parede no Escuro é um livro que eu releio, não todo, mas eu releio alguma coisa, e ainda olho para aquilo e digo, isso aqui sou eu. Quando eu releio os livros anteriores, eu não consigo me enxergar mais. Eu tenho uma grande... Eu vou usar a palavra, tenho vergonha quando eu olho aqueles livros assim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, pô, Moacir Scliar disse, confia nesse cara. Talvez ele tenha visto ali a semente do que viria. Talvez ele tenha enxergado um processo ali. E eu acho que eu tento me desintoxicar sempre a cada livro. As minhas agentes dizem que eu morro a cada livro e renasço. Eu achei legal a metáfora, porque eu fico realmente triste quando entrego o livro. Me dá uma sensação de orfandade. E também respondendo a pergunta anterior, né, misturando as duas, eu acho que quando eu terminei A Parede no Escuro, eu quis me livrar daquela ideia. Eu não posso repetir. E eu escrevi um livro de contos, para me desintoxicar. Ao terminar o livro de contos, eu comecei uma coisa que eu não sabia onde ia dar, mas vi que era um livro de romances. Eu achei que eu estava escrevendo poesia. E, na verdade, eu percebi que é um poeta que havia por trás. Ao terminar, eu escrevi 2 peças de teatro, que são inéditas, mas me desintoxicou muito bem, assim. Em 6 meses, eu fiquei com peças de teatro ali, trabalhando. E agora eu estou com a ideia de um romance novo. Eu acho que trocar de gênero também ajuda. Trocar de gênero te ventila de outra maneira e talvez evite essa repetição, né? Eu tento não me repetir. Eu tento, assim, a cada livro ter um narrador diferente, um processo de linguagem diferente. Se alcanço, bom, daí é outra história. Walter, esgotamos o tempo do primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente.
voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do escritor Altair Martins. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Carlos Moreira, repórter do jornal Zero Hora, Ricardo Gruner, repórter do Jornal do Comércio, e Luiz Gonzaga Lopes, repórter do jornal Correio do Povo. Altair, saindo do forno em setembro, terra avulsa. É um homem que está num apartamento de 65 metros quadrados e cria um país. É por aí o caminho? O que os leitores vão conferir no segundo semestre? Olha, espero, assim, a impressão que eu tenho hoje, assim, do livro, né? Fiz uma revisão há pouco, agora tem aquele processo, né? Manda para a editora, que é um processo que a gente tem que estar muito racional nesse momento, assim. A impressão que eu tenho é de um livro que tem mais leveza do que tudo que eu tinha escrito até então. Eu senti uma leveza no livro. Pessoas que viram humor, assim, né? Lá da editora disseram, tem um certo humor. Não sei se tem humor. Não sei se eu tenho capacidade para o humor, assim, mas ele é mais leve, ele é mais, talvez, desleixado, né, em termos de linguagem. E esse país? Pois é, esse país, na verdade, surgiu assim, o meu personagem trancado num apartamento, o mundo dele é meio literatura, ele escreve, né, que é o nosso mundo, né, todo mundo que gosta de livro, meio que vive, às vezes, naquele universo dos livros, e ele traduz um poeta da Nicarágua, e a influência desse poeta da Nicarágua traduzia, na verdade, né, confrontar duas realidades. Até o meu personagem desenvolve uma teoria de tradução, né, de que para traduzir é preciso adotar outra mãe, né, é preciso encontrar uma outra mãe numa outra realidade. Ele diz que é ter um vínculo de umbigo. E ele traduz do espanhol, ele é um tradutor do espanhol, e ao traduzir o Javier Lucerna da Nicarágua, ele se influencia e começa a escrever também. Isso leva a fazer um paralelo entre dois países, né, entre um país minúsculo, que é a Nicarágua, um país de 5 milhões de habitantes, e o Brasil, o Novo Brasil, ele faz uma relação muito curiosa, esse termo Novo Brasil, né, vão arredondar para 200 milhões de habitantes, e o que na verdade a literatura mostra ao espelhar dois países, né, que não interessa se tem 5 milhões, não interessa teu PIB, não interessa o teu IDH, o que interessa é que a literatura consegue muitas vezes traduzir a medula de cada um deles. E ele nota o quanto o Brasil não tem de Nicarágua, o quanto nós nunca tivemos uma revolução verdadeira, no sentido, né, de estabelecer do período de ditadura, por exemplo, né, ele acha que nós tivemos, tem coisa que eu não concordo, deixar bem claro assim, que nós tivemos aqui 70 milhões de somocistas, comparando a Nicarágua, e pouquíssimos que tentaram fazer uma revolução. Ele acha que se Che Guevara tivesse feito a revolução aqui, ele teria sido entregue no segundo dia. Então é uma opinião dele assim, de que nós não tivemos uma alma revolucionária, né? Que na verdade nós temos uma espécie de comodismo. Eu li uma coluna do Veríssimo que eu achei muito curiosa, sobre a tourada na Espanha e a tourada em Portugal, que o jeito português nos impregnou, né? O jeito de não matar o touro. Né? Se na Espanha se mata o touro, há um final, pelo menos, né, sanguíneo para as coisas. E nós temos realmente um jeito que é meio de apaziguamento, e que ele entende no caso dele. Ele é alguém que não tem uma mãe legítima, ele nunca conheceu uma mãe legítima, ele teve mães de adoção, e o quanto o Brasil tem esse talento de adotar. É um talento brasileiro. A minha família toda foi uma família adotiva, né? Eu, na verdade, sou filho da minha mãe mesmo, até que ela prove o contrário. Mas eu noto, sim, a minha família a minha mãe foi adotada, a minha mãe adotou, tenho uma irmã adotiva. No Brasil, a gente vive muito essa coisa de dar os filhos. O dar os filhos que parece ser um desprendimento, que, na verdade, muitas vezes tem uma causa, muitas vezes econômica, e que, entretanto, encontra um lar, né? O Brasil é um país que ele tem essa coisa das famílias se agregando. Há uma relação curiosa na nossa formação familiar. Tu acha que ainda se vive esse tipo de momento? Bem menos. Ou, porque me parece hoje que, claro, na geração dos pais das pessoas desta mesa, talvez, mas acho que atualmente esse tipo de congregação que tu diz, ele parece um pouco mais brutal hoje, ele parece um pouco mais porta fechada. Concordo contigo, acho que esse novo Brasil também, ele meio que foi eliminando esse tipo de processo, até pelo desenvolvimento do país, né? Mas o termo dar uma criança, né? Isso sempre ficou na minha memória. Dá para criar, né? Deu para criar. Foi criado, filho de criação. A minha família teve muito disso, assim, né? Na família da minha mãe, era minha mãe, filha de português. Eu tenho um tio negro e um tio alemão. Um tio alemão que eu digo assim, até o sobrenome verdadeiro tinha sobrenome alemão. Uma mistura completa. Eu me lembro que no colégio dizia que tinha um tio negro. Eu pensava, mas todo mundo tem, né? Eu imaginava que todo mundo, era normal aquilo. Então, essa coisa de agregar, né? Como o brasileiro consegue agregar, como nós somos realmente feijão com arroz, como a gambiarra é uma marca da nossa cultura, juntar coisas, conseguir agregar. A gente não somos um país heterogêneo, né?
apesar de sermos. Porque nós, na verdade, misturamos tudo, temos uma capacidade muito grande de misturar. Isso também está no lado ruim do país, né? Que é essa coisa também do próprio não confundir o público e o privado, não confundir claramente os limites das coisas, né? A gente tem muito disso, né? A lei deve servir para mim, não é uma lei geral. Todo mundo deve ser multado, menos eu, né? O bom senso deve estar acima de qualquer lei. A gente tem isso também, essa mistura. Eu acho que ele está tentando entender o país dele. Esse meu personagem, deixar bem claro, é o Pedro Vicente, né, o nome dele. E a Nicarágua ajuda ele a entender, por ser um paísinho pequenininho, né? Também eu entendo esses limites geográficos, né? É mais fácil fazer uma revolução na Nicarágua do que uma revolução no Brasil com 70 milhões naquela época. Tu acha de esse teu livro, essa tua literatura, também te voltando a um tempo tipo anos 70? Porque enquanto tu falava o teu livro, eu me lembrava de outras experiências que eram de interpretar o Brasil por uma literatura que hoje até parece que não dialoga muito com os autores mais jovens, como a do Inácio de Loyola Brandão e o Zero, por exemplo, J.J. Veiga, que usava aquelas alegorias muito fortes, o próprio... A própria ideia de traduzir o Brasil com uma literatura mais experimental, que o Tesa, inclusive, fala que era algo bastante dos anos 70, parece algo que tu está te dedicando agora, meio que um elo entre si. Eu estou me deliciando. Na verdade, eu acabei descobrindo uma coisa no Terra Avulsa. A Parede no Escuro é um livro de pai. E eu vi isso por aquilo que o livro, como ele foi lido. Até, eu não me lembro se no meu mestrado, que foi A Parede no Escuro, tinha alguma coisa sobre paternalismo. Eu me lembro que patriarcado, sim, havia uma noção disso. Eu acho que A Parede no Escuro, ela pega bem aquele momento da minha geração, assim, acaba uma ditadura, mas a gente não sabe o que fazer. E acaba uma ditadura e surge o medo de qualquer ato repressivo, tudo é opressão. Né? E isso gerou o descontrole geral, né? Hoje, assim, em sala de aula, o professor sente muito isso hoje. Tudo é opressão, a gente pisa em ovos o tempo todo. Se a gente não repreende um aluno que está abusando, né, do seu poder democrático na sala de aula e ocupando o espaço de todos, monopolizando o espaço, se tu não faz isso, tu é um professor que é frouxo. É um professor que não controla a disciplina. Se tu disciplina, tem um risco de ser opressor. A gente vive um limite muito sutil. Eu acho que isso está em todos os limites, em todas as áreas, né? Eu vejo no direito também o limite entre cumprir a lei, parece, arrisca, né? Parece ser opressivo às vezes. Então a gente vive um período de transição muito complexo. Eu acho que A Parede no Escuro, ela pegou esse período da crise daquela figura pilar, que era a figura do pai, que se confundiu com ditadura, com patriarcado. E eu fui descobrir no Terra Avulsa que ele fala de mãe. E quando eu descobri que falava de mãe, eu disse, não sei, eu estou escrevendo sobre família brasileira, sei lá sobre o que eu estou escrevendo. E aí não era intencional, mas eu descobri que país é mãe também, né? Até tem um momento que dois personagens dialogam no Terra Avulsa e um diz assim que, para o Borges, a Argentina, apesar de ser feminina a palavra, ela era essencialmente masculina. E eu fiquei pensando, né? O Brasil, para mim, ele tem muito de materno. Ele tem muito dessa ideia assim, do passar a mão, né? do adotar, do misturar. É uma terra que adotou todo mundo. É uma terra também que fechou. Todo mundo veio para cá e todo mundo se misturou. Né? Há uma relação nós temos racismo, é óbvio que nós temos racismo, né? Mas eu assisti um programa dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E aquilo diz assim, pô, eu acertei no que eu disse. Na Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro era todo misturado, comiam na mesma marmita negro, branco, mulato, e os americanos tinham o pelotão americano, só o comandante era branco, não comiam juntos, havia um apartheid militar. E que o Brasil, quando entrou na Itália, chocou os italianos. Como é que aquilo estava todo mundo junto? Na verdade, o que a FEB brasileira fez foi também uma campanha dizendo, ó, isso aqui é Brasil. O Brasil é isso. Nem nós sabíamos que éramos assim. Nem a gente sabia que a gente era tão misturado, né? E lutar contra alemães no Monte Castelo, lá naqueles montes todos, isso me orgulha dizendo assim, no fundo a gente estava mostrando que às vezes ia lá o branco juntar o negro ferido e trazia. Estou idealizando, porque não estive na guerra, evidentemente, mas quando tu escuta esses veteranos falando disso, para eles era tão normal. Eles não estavam com bandeira. Eu acho que isso é um pouco o Brasil, esse feijão com arroz nosso. Por isso que eu acho que a gente é mais mãe do que pai, nesse sentido de que a mãe ela sempre encontra um lugar onde agregar. É a tese que um personagem usa ali, né? E na qual eu acredito também. Então está me agradando ver que eu estou escrevendo, sei lá, sobre família brasileira, ou sobre esses pilares, né? Pai, mãe, não sei.
Quero ver como é que isso vai terminar, onde é que eu vou chegar. Altair, eu queria fazer um corte para falar de mercado, de público, porque o escritor sempre sofre um pouco isso. Eu parto de uma frase de uma entrevista do Júlio Cortázar, que ele diz que o escritor ele não pode aceitar a lei da gravidade, ele não pode deixar o livro cair das mãos do leitor. Então, partindo disso, um escritor dificilmente chega a grande público, dificilmente, e tu mesmo ganhando diversos prêmios, a gente sabe que edições são, às vezes, 1.000, 3.000 exemplares, um cara com uma rede maior ganha 10.000, assim, enfim, queria que tu falasse um pouco dessa relação do escritor escrever ou não para um público, se tu tem essa preocupação. Eu não tenho muita preocupação, sim, na verdade, hoje não dá para dizer que eu não penso nos leitores que eu tenho. Eu penso sim. Às vezes o pessoal comenta, gostei de tal coisa, e tu começa a perceber. Na verdade, eu não sei quais são as minhas marcas, né? Eu fui aprendendo muito com aquilo que se leu sobre o livro, né? Quando eu escrevi lá o Como Se Esse Ferro, linguagem poética, eu não tinha aquela ideia. Na verdade, eu adorava ler Guimarães Rosa, adorava Drummond, e fui escrevendo com aquilo que eu gostava, né? E aí eu fui me moldando um pouco. Então, dizer que o leitor não influencia, influencia. O que não me influencia é a regra de mercado mesmo, né? Eu sei que, na verdade, eu brinco assim, eu nasci trouxa e vou morrer trouxa. Não nasci para ganhar dinheiro. Não, se eu fosse hoje trocar de profissão, eu sei que eu trocaria, ou ia para teatro, ou ia pra coisa que não dá dinheiro. Já sei disso, sabe? Eu não consigo me ver como um amigo meu que largou, eu não vou dizer a profissão, senão ele vai saber quem ele é, né? Mas largou uma profissão que eu acho nobre, bonita, e foi vender sacola plástica. Não que vender sacola plástica não seja nobre, mas ele abriu uma fábrica de sacola plástica só para ganhar dinheiro. E fica assim, putz, eu não quero isso para mim, sabe? Eu tenho uma fábrica de sacola plástica porque eu dá dinheiro. Meu negócio não é ganhar dinheiro, meu negócio eu acho que é perder dinheiro mesmo. Nesse sentido, o livro impresso ou e-book consegue enxergar o futuro nesse sentido? Eu sou meio pessimista, né? A Parede no Escuro não vendeu a primeira edição ainda. É o meu livro que mais vende, assim. É o livro que eu recebo cheques de direito autoral altíssimos, assim, de R$80. Então, é isso aí, né? Na verdade, durante o Prêmio São Paulo, foi um período que eu achei assim, vou vender essa primeira edição rápido. Mas ele teve aquele boom, né? Parou. Não, eu acho que não é um livro animador, ele é um livro pesado. O Carlos, nosso amigo da Palavraria, que é um leitor, ele disse assim, pô, esse livro não deixa o cara respirar, o tempo todo ele é pesado, ele é pesado, ele é pesado. E eu disse assim, pois é, eu não tinha noção disso, eu acabei criando um universo simbólico que é isso mesmo, A Parede no Escuro, é um livro emparedado mesmo, assim, né? É um livro escuro. Quando ele ia ser traduzido na França, havia uma dúvida, né? Eles tinham 3 títulos que eles iam traduzir. E o motivo da negação foi, é um livro muito escuro, não é solar, não tem cara de Brasil. Né? E eu fiquei assim, pô, fazer o quê? Eu não vou escrever um livro solar, né, por conta disso. Então eu digo assim, quando eu falo que tem pouco leitor, eu não sei qual é o limite de leitores que a gente tem. O e-book seria um caminho? Não sei, sabe? Eu já vi um relato que disse que, por exemplo, na minha editora, eles acham que a minha literatura não é por e-book ainda. Eu já vi relato, por exemplo, de que o e-book em alguns empreendimentos brasileiros não deu resultado ainda, né? Tenho dúvidas sobre o e-book, acho que é o caminho, não tenho dúvida de que é irreversível, né? Nós chegaremos aos e-books. O que me preocupa nessa loucura toda é a tal da droga do novo, né? De achar assim que a gente tem que estar no e-book, o novo pelo novo pelo novo. Isso me assusta. Muita gente, o que eu acho de vantagem no e-book, por exemplo, não tem peso, né? Eu posso ter acesso a tudo, mas me preocupa esse acesso a tudo, sabe? Me preocupa essa cegueira da quantidade, assim, de ter... Eu posso ter 5.000 livros em qualquer aparelho eletrônico, mas para que ter 5.000, sabe? Me preocupa isso, assim. Como é que a gente vai saber lidar com a quantidade? Como é que a gente vai saber lidar com essa pluralidade de coisas, né? É o que me preocupa um pouco. Antes mesmo do programa começar, a gente falava sobre a importância de ter bons professores no ensino fundamental, ensino médio. O que mais pode ser feito para que o Brasil tenha mais leitores, na tua concepção? Eu acho que o professor está acabando, né? A respeito disso. Eu acho que o professor, ele é uma profissão que está acabando, assim. Eu noto muito o EAD. O pessoal diz, EAD tem professor. Não, tem instrutor, é diferente. É muito diferente. Quando eu entrei para dar aula em cursinho, o professor Paulo Simões, professor maravilhoso de português, ele me disse assim, tem uns caras que vão dizer que professor é comunicador. Não, o professor não é comunicador, o professor tem que ter conteúdo. Eu aprendi muito português com ele. Eu me lembro que eu aprendi assim, eu tinha umas dúvidas, sentava com ele, professor, isso aqui, como é que faz? E aquelas coisas, né, do professor, aquele que consegue tornar claro o que está obscuro, né? Ele tinha esse poder muito...
Às vezes simples, isso aqui, se tem verbo transitivo, dá para passar para a voz passiva. Eu disse, pô, mas que fascinante isso, sabe? E eu aprendi que, apesar de estar num cursinho, eu tinha que ser professor, não podia ser comunicador. Eu acredito que o professor tem que ter essa intervenção. Eu acho que é intervenção pessoal. Eu acho que o professor educa até com um toque, né? Hoje está perigoso, né? Então, eu digo assim, o cara não pode tocar no braço das gurias que tu corre risco, assim, né? Tocar no braço do aluno também está perigoso. Então, mas o toque, é legal, assim, poder, sabe, chegar para o aluno. Agora, eu tive hoje de manhã uma experiência, assim, nesse sentido. Um aluno de primeiro ano de ensino médio. Daí eu contei uma coisa do Murakami, Haruki Murakami. Um personagem que era o John Walker, o próprio whisky, assim, do Kafka Beira-Mar. E ele ficou fascinado. Na semana passada eu tinha falado isso. E ele foi atrás, apareceu com o livro, tijolão, assim. E eu, cara, tu vai ler esse livro? Ele disse assim, pá, professor, eu fiquei fascinado, eu vou dar uma lida. Daí eu abrindo o livro, mostrando umas coisas para ele ali, tu toca no aluno, né? Toca no ombro e tal. Isso é professor, né? E eu temo que a gente venha perder isso. Eu acho que o professor é uma carreira que está acabando. Ele está virando burocrata, praticamente. O professor é aquele que instrui. Não, o professor, ele também é o que diz não, sabe? Eu sou dessa opinião, talvez eu seja antigo assim, mas acho que o professor é aquele que também diz não, aquele que diz o limite, aquele que consegue também gerir um grupo de pessoas. E isso está acabando. E essa pessoa que me formou, né, os professores que passaram pela minha vida, que me educaram, e olha, com mimeógrafo, que a gente diz assim, o que se fazia de milagre, né? Recordo de mimeógrafo, a professora entregar poema do Drummond, O Homem e as Viagens, e ela ir lendo gradualmente aquele poema, em voz alta, e eu acompanhando verso a verso, a delícia daquilo ali, aquele contato, né, do professor que tinha uma voz, ele não era eletrônico, ele tinha uma voz, e aquela voz, né, tinha toda uma sonoridade, uma interpretação de um poema. Eu temo que o professor acabe. E ele está mergulhado num problema sério, que é o ensino médio. Eu confio muito aqui, e eu digo abertamente, eu votei no Cristóvão Buarque, e cada vez mais eu digo assim, pô, por que esse cara teve só 3%? Porque a educação não interessa nesse país, né? Ele teve 3% de votos, eu recordo direitinho. Eu escutei ele num programa, acho que foi, não me lembro qual agora, mas foi há pouco tempo, em que ele disse, tem uma coisa básica que está errada no Brasil, o ensino médio está nas mãos dos estados, os estados estão quebrados. Né? Se eu não estou enganado, acho que foi a Lei Candir a causa disso, eu não sou político, mas o poder passou para o governo federal tem dinheiro, mas não assume a principal tarefa do ensino, que é o ensino médio. Esse é um momento ali que é um buraco, está nas mãos dos estados, não tem um estado que tem condições de dar um ensino médio, vamos dizer assim, uniforme, decente, nenhum estado. O ensino básico está no município, os municípios fazem, aqui no Rio Grande do Sul eu posso atestar, um belo trabalho, em nível público, em nível particular, um belo trabalho. O ensino federal melhorou muito. Olha, eu peguei uma transição no ensino federal, né, que não tinha maçaneta na universidade. Investimento na URGS, em laboratório. Ele cresceu muito, o ensino federal. Pesquisa, o que tem de fomenta a pesquisa, até promovendo, né, a possibilidade de falcatruas, né? Gente que bolsista que fica eterno e aquelas coisas todas. Aproveitando isso que tu falou... Deixa eu completar um pouquinho, Carlos André, que é isso. Eu acho que o ensino médio está abandonado. E o governo federal tem que assumir o ensino médio. Ele tem que assumir. Ele inventa um Enem, que é uma prova absurda, com erros. Eu não sei por quem que ela é feita, mas não é por gente que conhece livros, assim. É assustador. Ele tem que assumir a responsabilidade. O país vai ter que assumir a tarefa. O programa de aceleração do crescimento, ele vai ter que assumir o ensino médio. Ele tem que colocar isso como programa de crescimento também. Assumir o ensino médio. E dar qualidade de ensino. Tem lugar que não tem física, porque não tem professor de física, então se corta a matéria do ensino. É absurdo isso. Desculpa. Tu falava, como professor e escritor, falou agora do Enem, que era o tema da pergunta que eu ia te fazer justamente. Há muitas críticas, principalmente da academia, ao Enem, que está cada vez mais se, digamos assim, projetando como aquilo que vai ser a seleção oficial. O vestibular provavelmente deve ser eliminado em favor do Enem, em algum momento, pelo menos são os indícios, né? E o Enem, ele meio que escanteia a literatura como uma ferramenta de seleção. Não sei se por meio de ideologia ou por alguma coisa, mas, de fato, as perguntas sobre literatura, elas são pífias ou elas não estão lá. Fala-se sobre diversas coisas. Tu, como professor e escritor, como é que tu vê esse quadro? O ensino de literatura também está falho na escola, porque se fala-se, tem que atrair para ler ou tem que ensinar o programa cronológico para chegar lá no vestibular. Também é um tema de se discute muito, né? A gente vive um caos nesse momento, assim, que o professor, ele está no mato sem cachorro, como se diz assim, né? E aí, às vezes, a escola ou dá liberdade,
Ou ela vem e institui o que ela quer. Né? Isso é muito perigoso, assim. Eu trabalho num lugar que me dá muita liberdade. Na verdade, eu trabalho num lugar, eu só estou nesse lugar porque eu ajudo a construir um projeto de leitor. É o que me prende a esse lugar, na escola onde eu dou aula. Eu construo um projeto de leitor com a minha colega Ana Cristina. Nós somos 2 professores de literatura em toda a escola. Mas a gente é assim, a gente constrói um projeto de leitor, eu tenho certeza disso. Não sei quanto a gente atinge, eu não tenho essa dimensão, mas eu consigo ver 5 alunos por turma que saem para ler um Murakami, por exemplo, né, que investem na leitura. A gente consegue ter uma intervenção, pode ser mínima. Eu acho que o Enem, assim, tem uma coisa esquisita nesse Enem todo. Primeiro, ela é muito mal feita. Às vezes tem respostas à competência, tem que olhar as habilidades e competências. Para um pouquinho, eu não posso usar a literatura só para testar a habilidade e competência de leitura. A literatura é muito mais do que isso, né? Literatura sem história não é literatura. A literatura desvinculada do tempo, ela é texto literário, meramente texto literário. E o Enem está todo desvinculado assim. Tem uma coisa boa no Enem, já que é uma prova de linguagem, você trabalha pintura, ok? Né? Trabalha pintura, ok? 1, 2 questões sobre pintura. O restante é aquela história de que conteúdo parece algo atrasado. O medo era tal da decoreba. Existe um medo, assim, tudo é decoreba, tudo é decoreba. Só que daí cobra uma questão de pintura, de impressionismo, que diz que tu reconhece o impressionismo, tá lá a pintura em preto e branco. Tu reconhece o impressionismo pela exuberância da cor. Isso não é decoreba, quer dizer, isso tu estudou, tu observou. Por que o conhecimento adquirido também, e Ivan Esquerdo defende muito a memória, né? Por que a memória é ruim? Não, também é importante aquilo que tu adquire. Claro que fazer aluno decorar coisas inúteis, datas inúteis, óbvio, a gente já passou disso. O que eu sinto muito forte no Enem, e que me assusta, é a ideia assim, de que o conhecimento ele tem que ter um porquê, ele virou utilitário. Por que tem que saber o sujeito? Se não serve isso para a prática, como não serve, gente? No momento que eu digo que o ensino tem que ser utilitário, eu acabei com o ensino. Altair, e no campo da provocação, alguém já disse que todas as histórias já foram contadas, que o segredo estaria na forma de contá-las novamente. Concorda com essa afirmação? Eu não sei se todas foram contadas, né? Houve teóricos, né? Talvez alguém possa me ajudar, assim, de memória, mas houve teóricos que tentaram até fazer uma fórmula matemática, né? Não recordo quem agora, um francês tentou fazer uma fórmula matemática de um quantas bom histórias início, um bom possíveis. final. Quantas histórias possíveis haveria? Até uma equação matemática. E as variantes são tantas, né? Que até mesmo a gente pega lá o Pierre Menard do Borges, ele repete a mesma história e é outra história porque mudou o autor. As possibilidades são inúmeras, né? Eu não sei, acho que tem muitas histórias parecidas e não me incomoda às vezes pegar uma história que alguém diga, tá, mas é semelhante à outra. Aí entra a tal da linguagem, entra a estruturação disso tudo, né? Eu adoro a paródia, por exemplo, que é a possibilidade de reciclar as próprias histórias, né? Eu acho que a forma de contar, ela sempre inova, evidentemente, mas eu acho que é inesgotável o universo das possibilidades, né? Olhar, às vezes, um filme que te recorda um anterior, eu não vejo problema algum nisso, né? Eu acho que nada saiu do nada, as coisas têm vínculos, né? Eu acho muito bonita essa ideia de que é uma teia geral de histórias, né? Como a gente conversou agora aqui até falando sobre isso, né? De que, no fundo, a gente hoje tem o discurso que renova o discurso e isso tudo forma uma grande rede, né? A gente vive hoje uma grande rede. Eu não vejo problema, eu acho que as histórias não se repetem, não. A não ser por má intenção, né? Altair, o Ítalo Calvino, no milênio, ou século passado, fez as famosas 6 propostas, né, para o próximo milênio. Visibilidade, multiplicidade. Eu queria saber se tu tens também, porque como agora a gente conversando aqui, vê que tu também tem projetos, apesar de alguma sequência anárquica, se tu tem algumas propostas para a literatura, propostas claras de teoria ou propostas como escritor, assim, algumas propostas que pudesse criar, ou tu já tens, assim, algumas coisas que tu acha que poderiam ser feitas para a literatura ser mais... Hoje eu acho assim que a nossa primeira conversa, acho que foi aqui, eu acho que é o que hoje, digo assim, acho que não é uma coisa que não posso garantir que vai ser a minha verdade. Hoje eu penso que a literatura tem que, de alguma forma, corroer a pretensão de realidade, né? Aquilo que aparece pretensamente como normal. Sabe? Tem que derrubar a árvore, porque nós temos uma estrada que tem que aparecer. Quem defende a árvore? Porque é um bando de vagabundo que está lá deitado na rede na árvore. Quem disse, sabe? Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito disso. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma ligação com o ambiente, com a natureza. Para mim, eu adorava observar formiga. Para mim, qualquer coisa da natureza vale mais que qualquer tecnologia. Eu não sei se eu sou atrasado, mas eu acho assim que
há leis da natureza que deveriam ser respeitadas por completo. Então, quando alguém me estabelece que é normal, né, ou alguém diz, eu escutei de político aqui do vereador de Porto Alegre dizendo que Porto Alegre tem que crescer em população. Porto Alegre estagnou em população. Tem que crescer em qualidade de vida, né? Tem que crescer em IDH. Então, esse tipo de coisa, o escritor escuta e ele tem... Qual é a chance dele? A chance dele é, na sua literatura, dizer que isso não é verdade. Eu também não sou dono da verdade, mas é estabelecer esse debate, né? Dizer que, às vezes, algumas coisas são ditas como normais. Eu acho que as redes sociais hoje, elas parecem natureza. Elas surgiram naturalmente. Ninguém ganha dinheiro com isso, não tem empresa milionária que ganha dinheiro com isso, não foi feito um filme para mostrar que é uma empresa milionária e ganha dinheiro com isso. O próprio Enem divulga isso. O Enem vai lá e põe uma marca de rede social, divulga e não recebe nada. Mas peraí, é um órgão federal, então eu quero que divulgue a minha empresa também. Assim, essa coisa parece que é normal, né? O que vale para uns... Eu acho que rede social, os nomes que elas têm, rede social é uma palavra pública, mas os nomes que ela tem não são públicos. Telefone é uma palavra pública, que eu saiba, ninguém ganha pela palavra telefone, que eu saiba. Posso estar enganado. Mas uma rede social que começa com F, começa com I, elas ganham. Que começa com T, elas ganham. Elas ganham e isso não é natureza. Não é natureza. Me revolta muitas vezes umas noções de gosto que são noções plantadas, né? A gente vai olhar, existem terrenos de onde partiram as noções de gosto. E essas noções de gosto, elas não são naturais também. Me assusta muito aquilo que aparece como natureza. Aquilo que vem me tomando como natureza é inevitável hoje, né? Se a natureza se perdeu, tudo é produto. Mas me assusta quando isso se manifesta como natureza, sabe? Me parece que você está me tirando para bobo. E várias coisas, elas aparecem como se fossem naturais. São absolutamente naturais. E aí quem pensa contrário é louco, é doido, é não sei o quê. Eu não tenho coragem e amo esse pessoal que anda pelado. Eu acho fascinante essa gente que tem coragem. Às vezes eu me sinto acovardado. Será que é porque eu não tenho tempo? Eu me fico assim, eu não tenho tempo. Não, não é não tenho tempo. Altair, eu sou covarde. Altair, tempo esgotado. Não tem tempo. Não temos Não mais temos tempo. E assim encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do escritor Altair Martins e dos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado pela audiência e até mais. No Assembleia Notícias ao 12:30 e no Jornal Assembleia às 5:30 e às 10:30. Durante todo o dia e até na hora em que estamos dormindo, usamos objetos e consumimos produtos e serviços que interferem na nossa saúde. E você sabe quem fiscaliza tudo isso? É a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz parte do Sistema Único de Saúde. Controlar a qualidade de alimentos, medicamentos e cosméticos, garantir um ambiente saudável em creches, asilos, academias de ginástica, fiscalizar equipamentos e materiais hospitalares. Essas são apenas algumas das atribuições da Anvisa. Um trabalho permanente que previne riscos e protege a saúde de todos os brasileiros. Para saber mais sobre a Anvisa, entre no site anvisa.gov.br. Assembleia Inclusiva, a Casa do Povo, é de todos os gaúchos. O respeito à diversidade é o primeiro passo para a construção de uma sociedade inclusiva. Devemos respeitar as pessoas exatamente como elas são. Para vencer o preconceito e a discriminação, informação é fundamental, porque muitas vezes a principal barreira é a atitude. Então fica a dica, sempre que você quiser ajudar uma pessoa com deficiência, pergunte qual é a melhor maneira de agir. Se a sua ajuda for recusada, não precisa se ofender, nem sempre ela é necessária.